E aí, pessoal, saiu o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Fique agora com tudo sobre isso. Vamos ver agora. E aí? O Grêmio vai ser o último. Sétimo confronto do Grêmio Juventude. É que agora o Grêmio tá tão mal na tabela que até ele fica em último até no sorteio. Pela logística é bom, né? Eles são o sétimo. Agora 3, porque um já está nas mãos da Grêmio. Porque agora já não tem fácil nem difícil. Agora a dificuldade vai ser média. Se der Grêmio e Juventude, pode fazer os dois jogos no Alfredo Jaconi. Falta o adversário do Grêmio. A torcida. Falta o adversário do Grêmio, que vem agora. Que pode ser Juventude, Corinthians. É isso aí. Não, tem mais um. mistura bem, são só Vem 3, aí. mas dá aquela balançada. Fluminense. Fluminense. Pode ser 2 vezes Grêmio e Fluminense. Não Imagina. tem nenhum O adversário. Fluminense é o mais tranquilo. Não tem Aí nenhum são complicado. duas decisões de vaga. O adversário do Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil será o Corinthians. Corinthians. Esse tá nos devendo, mas tá nos devendo esse aí. Esse tá nos devendo. E o Juventude, por consequência, pega o Fluminense. Grêmio e Corinthians. O Corinthians tá trocando de treinador, né? O Ramon Dias estreou contra o Criciúma, ganhou, mas ganhou assim, sofrendo. Sim. Só que até tem mais 2 semanas de trabalho, né? São dois Deve times melhorar do o Corinthians Z4, né? até Mas lá. a logística do Grêmio, o Grêmio vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira. E na outra Quinta. quarta-feira, não, o Grêmio joga quinta, desculpa. É. O Gabardo do Grêmio joga pelo Campeonato Brasileiro quinta-feira, Onde? em São Paulo. em São Paulo. E depois o Grêmio joga o por Juventude 2 tem uma- semanas. Então são 3 quartas-feiras seguidas entre Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. É isso. Bom, Sendo que falta... 2 em São Paulo e uma Não em tá São o Paulo. mando, Daqui a, ordem, pouco, né? daqui a pouco vem o sorteio do mano de campo, né? Entre E o Grêmio e Corinthians. último jogo, portanto, é... O Juventude. Mas já contra o sabemos que nós estamos confrontando 2 grifes gigantescas de Copa do Brasil, Que estão com no muitos Z4 títulos nesse e que momento. estão em muito baixa, com a diferença de que o Corinthians já começou o movimento de tentar melhorar e o Grêmio ainda não. Para facilitar, para quem está acompanhando em vídeo, o Sala de Redação, estava aparecendo na tela ali, vamos colocar de novo. Só Os pra lembrar que 8 o Grêmio confrontos na transmissão em vídeo do Sala de Redação tá ali, ó. O Grêmio pegou um time da zona de rebaixamento no sorteio. Só quero lembrar disso. Sim, sim. Que o Corinthians Rápido, também. o Renato inclusive. tá ali intacto. Mas acho que Machucado, mas intacto. o Corinthians gera uma expectativa porque o Ramon Dias ano passado assumiu o Vasco numa situação parecida e conseguiu salvar o Vasco. Então o Corinthians tem essa expectativa. Mas assim, é um time que tem alguns jogadores. O Yuri Alberto, que é tão criticado, mas a gente sabe que Coronado. é um bom jogador, né? Não, Tá tem mal. dificuldade, Cristiano Barra. Tem que ir em Itaquera, União Química Arena, como que queira. Eu não O Garro é um bom Eu não meia. quero dar dica pra CBF, tá? O goleiro chegou agora, o Hugo, que era do Flamengo, Souza. que era um problema que o Corinthians tinha, agora voltou a ter um goleiro. Não precisa fazer um novo sorteio, né? O time que saiu primeiro joga primeiro em casa e o outro time joga segundo em casa. Era bem mais Deveriam fazer fácil. isso, Pra mas que é facilitar, né? Eles precisam entregar os patrocinadores e aí o tempo é importante na TV. Ok? É que, na verdade, o sorteio Errei. tem a ver com, por exemplo, não pode o São Paulo e o Corinthians e Palmeiras, os três na mesma decidirem casa, em casa. né? Tem esse tipo Não de pode coisa. ser tão aleatório por questões de segurança. Data base, então, como o CCD tinha falado, 31 de julho, o jogo de ida, e 7 de agosto, o jogo de volta. E aí, depois na outra semana, o Grêmio tem dia 13 de agosto, o jogo contra o Fluminense pela Libertadores, né? São 4 semanas seguidas De com Copa as do duas Brasil. decisões. E o Grêmio vai ter que Libertadores. abandonar um pouquinho o Campeonato Brasileiro, César. Mas Deixa eu só que isso repetir me aqui. preocupa muito. Palmeiras e Flamengo, Decisão. Atlético Goianiense e Vasco, Bragantino e Atlético Paranaense, o São Paulo contra o Goiás, o CRB contra o Atlético Mineiro, o Botafogo contra o Bahia, o Grêmio contra o Corinthians e o Juventude contra o Fluminense. Pro Juventude, o que vocês acharam? Mas se considerar o momento que o Fluminense vive, o Fluminense que tem o Mano Menezes de treinador, que é um especialista de Copa do Brasil, mas o Juventude pegou um adversário, para usar uma expressão recente do Diogo, palatável. E se o Grêmio, a gente fala que o Grêmio precisa pensar em abandonar as Copas, imagina o Fluminense, que a situação é bem pior no Brasileirão, né? É. Então o Fluminense ele não pode poupar no Brasileirão, ele vai chegar ou cansado contra o Juventude, ou daqui a pouco sem força máxima. O Fluminense que está tentando limpar um pouco a casa ali. O Fluminense tirou o Douglas Costa, o Fluminense Sim, deu uma limpadinha começou a no agir. ambiente, né? Começou a agir. Que é algo que é importante nessa hora. O Fluminense tem um grupo com muitos jogadores veteranos, então ele sofre muito nessa sequência de jogos. Sim, ele vai estrear o Thiago Silva. Pra te ver. Só que assim, o Fluminense ele acabou não jogando nessa rodada, então agora ele teve uma semana, mais de uma semana, desde o empate contra o Isso é Criciúma. importante pro Mano, né? Isso é, pro Mano trabalhar. O Mano fez 3 jogos até agora, desde a saída do Diniz, os 3 jogos com o Mano mais um com o interino, o Fluminense somou 2 pontos em 12. Então ainda não teve efeito a saída do Diniz. Eu vejo... Primeiro que, e agora falando muito sério aqui, a gente brinca com sorteio, é evidente que se tu puder pegar CRB ou Goiás nesse momento é melhor, né?
O Corinthians, eu já entro na mesma linha dos grandes clubes brasileiros. Aí não é vantagem. Então, não se trata de, mas o momento é ruim. Eu sei, mas são equipes grandes, estádio lotado, ambiente político igual. É igual, né? Talvez, eu acho que o Flamengo nesse momento está acima dos outros clubes, mas... Flamengo e Palmeiras em elenco, César, são enfrentamentos que o Brasil vai parar para ver pela qualidade do jogo. Mas eu me refiro a quem o Grêmio pudesse pegar. Então eu acho importante, bom pro Grêmio, 2 jogos bons. O Grêmio tem, para você ter uma ideia, em 4 semanas o Grêmio tem 2 jogos contra o Corinthians e 2 jogos contra o Fluminense. Que são gigantes do futebol brasileiro, assim como o Grêmio é. Eles deram uma parada agora no sorteio para avaliar as cidades dos confrontos, porque não teve repetição de cidade, né? Por exemplo, São Paulo e Palmeiras, poderia ter, né? Então não teve. Então eles vão avaliar isso aí para montar o chaveamento possível nas questões de segurança. Porque tem, na cidade de São Paulo tem Palmeiras, Corinthians e São Paulo, por exemplo. Na cidade do Rio de Janeiro tem Botafogo, Flamengo e Vasco. Né? E o Fluminense. Sim, os 4 grandes do Rio. E acho que essas são as únicas cidades que são 3 grandes de São Paulo que passam e 4 grandes do Rio que passam. Não é fácil montar isso aí, não. Tem um outro ponto que é extremamente... 7 clubes em 2 cidades. Tem um outro ponto que me parece extremamente importante, é que é a decisão de onde o Grêmio vai jogar como mandante. Tem esse ponto. Essa decisão é importante, porque não vai ser na Arena ainda. No Centenário, não sei se o Grêmio vai agora domingo jogar lá, mas não sei se vai continuar depois de domingo jogando lá. Contra o Fluminense a tendência ainda é o Couto Pereira. Será que contra o Corinthians o Grêmio vai pro Couto Pereira também? Posso fazer um prévio passapano? São 16 times numas oitavas de final. Só um não joga em casa. Só um não joga em casa. Mas o caminho para quem não está ali entre os favoritos e para ser campeão, ele acabou ficando um caminho palatável, para usar o que a gente estava dizendo agora. Porque assim, eu acho que a gente concorda que pelo menos assim, pelo que estão jogando, os mais próximos, os candidatos são Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Eles se enfrentam. 2 vão morrer nas oitavas de final. Dependendo do cruzamento, tu chega até uma semi ali jogando com um time médio e pequeno. Com todo respeito, cara, sonhar demais, né? É sonhar demais pra Inter e Grêmio na Sul-Americana, na Libertadores e Copa do Brasil. Como assim, Patrick? Os 50 mortos de Porto Alegre, né? Estão tudo morto fisicamente. Socar-lhe jogo decisivo, com o perigo do Brasileirão, na boa. Alguém uma hora vai ter que ter uma luz lá dentro e enfrentar o torcedor, porque isso para um torcedor é inadmissível. Esse é o ponto. Eu não lembro de alguma vez o Grêmio tem 4 jogos a mais. O Inter com Abel, Potter. César, 4 jogos a mais para atrapalhar o brasileiro. 2014 com o Abel, o Inter poupou na Copa do Brasil, mas era um confronto contra Ceará ou Bahia. Isso aí. Porque estava priorizando o Brasileirão. Bahia Sul-Americana. Isso. Acho que perde no Beira-Rio. Tá, mas Ceará então Copa do Brasil? O Inter joga a Copa do Brasil com um time Tem um misto. jogo contra o Bahia no Beira-Rio, que eu estava lá, que o Inter fez um mistão ruim assim e perdeu. Porque assim, é raro. O Renato, eu não imagino o Renato, do jeito que ele trata Copas. Não, nós vamos colocar os reservas contra o Corinthians, porque domingo tem Brasileirão. Não, até porque é Corinthians. Eu não imagino isso, e é Grêmio e Fluminense. Perde os 2 jogos e, nossa. Eu não imagino isso. São 2 situações bem complexas, né? A primeira, obviamente, é a vontade de vencer, né? Sim. E a segunda é o dinheiro. Também. Nós estamos falando aí de 4 se avança na Copa, também pode embalar, né? O problema é físico. É que eu tô falando eu só estou vendo o lado físico. O lado anímico, se ganhar essas partidas, é espetacular. Potter, tu tá certíssimo na tua avaliação. O que eu vejo só, e é uma coisa que ela precisa estar na análise, passa, por exemplo, pelos próximos 3 jogos do Grêmio. O Grêmio tem 3 jogos antes do jogo contra o Corinthians. O primeiro jogo desses matas que a gente tá... que é o jogo contra o Vitória. O jogo contra o Corinthians. E no final de semana, Gabardo, não sei se está com a tabela aberta ainda. No final de semana, pós-Corinthians. O Grêmio joga quinta com o Corinthians e... domingo. Quinta-feira contra o Corinthians. Na 19ª rodada. Na 20ª rodada, o Grêmio joga contra o Vasco. Vasco depois... O Vasco é também... Mano do Grêmio. No Centenário não está marcado ainda. Então, Potter, tem 3 jogos. Mas é domingo, não pode ser sábado o jogo? Não, com certeza absoluta, mas é que não tem o local ainda, porque a CBF ainda não mandou. Então é Vitória domingo, Corinthians quinta e Vasco domingo. E aí, Maurício, tu vai começa os matas contra o Corinthians. Então tu tem 9 pontos. E aí tu tem o Atlético Paranaense eu acho, em Curitiba entre os jogos do Corinthians. Eu acho que a vida do Grêmio na temporada, e eu me refiro à mudança de alguma mudança de comissão técnica, de diretoria, passa pelos 3 jogos. Se o Grêmio conseguir fazer 7 pontos, por exemplo, o Grêmio vai mais forte pro jogo. Mas aí tem um outro ponto. Agora, se o Grêmio fizer 1,